sejam todos muito bem-vindos a um encontro nosso para tratarmos do futuro. Tratarmos do futuro pensando hoje para não termos problemas no amanhã. Imagine você não mais ter que se preocupar com o futuro dos seus filhos. Nós, pais, trabalhamos, vivemos e amealhamos todos os nossos recursos e fazemos toda a nossa fortuna, seja ela de 1.000, de 100, de 1 bilhão, é a nossa fortuna. Nós fazemos tudo isso pensando na nossa segurança e principalmente na segurança dos nossos herdeiros, dos nossos filhos. E é exatamente por conta desse futuro que, se não for planejado, pode ser uma péssima experiência para os nossos filhos e para nós mesmos, né? É que a gente está nesse encontro de hoje. Então, eu queria chamar muito a atenção de vocês, porque a gente pode, com as informações que hoje estão muito mais disponíveis, a gente pode muito bem tratarmos desse futuro sem drama, tratarmos desse futuro planejando, estudando as melhores opções, nos adequando na melhor escolha para a nossa realidade. E tudo isso é muito importante e muito conveniente e oportuno nesse momento que nós estamos passando e vivendo no nosso Brasil. Tudo que a gente vai falar daqui para frente é construído sob bases financeiras fortes e principalmente sobre bases legais extremamente seguras. Essas bases legais que são extremamente seguras, elas sempre foram adotadas no nosso Brasil desde 1976 pelas grandes fortunas. Mas hoje, com o advento da internet, com a possibilidade da gente que é especialista em tratar com planejamento patrimonial de fortunas e de não fortunas também, tratarmos do planejamento patrimonial das famílias, é que passou a ser possível essa nossa expertise chegar até você. Essa nossa experiência chegar até você. Então, hoje, é possível que você também adote as mesmas escolhas das grandes fortunas. Por acaso você já ouviu falar de algum problema na sucessão dos ricos e milionários do nosso Brasil? A gente só ouve falar da sucessão não tranquila daquelas pessoas ilustres, ricas, ou não tão ricas, mas famosas, que não fizeram planejamento e que deixaram a sucessão acontecer por um testamento, que é terrível, porque alguém vai ter que interpretar a sua vontade, o seu testamento é a sua vontade, que vai ser interpretada por um juiz, por um togado. Então, deixar que outros interpretem a nossa vontade, sinceramente, não é definitivamente uma boa opção, uma segura opção. Então, a gente precisa de tomar medidas. E essas medidas vão chegar até vocês exatamente por conta da internet, por conta de ter profissionais como eu e mais
de 1.000 profissionais dedicados exclusivamente ao planejamento patrimonial familiar no Brasil, com as melhores técnicas, nós estamos tendo a oportunidade de chegar até você. E de até você levar as informações. Essa é a nossa missão. Levar informações até vocês para que vocês tomem as medidas que entenderem necessárias para que você adote a medida que for mais ajustada à realidade da sua família. Então, vamos lá? O seu patrimônio, um dia, todo ele, será dos seus filhos. Se você não gastar tudo em Las Vegas, não gastar tudo passeando, esse patrimônio vai chegar até os seus filhos. E esse patrimônio vai chegar até os seus filhos, e ele pode chegar íntegro, e ele pode chegar completamente dilapidado. Você que vai ter que escolher como que você quer que esse patrimônio chegue e alcance os seus filhos. Eu tenho que dizer para vocês uma coisa. No Brasil, a educação de planejamento patrimonial da família, ela não é muito atual, ela não é muito premente, ela não está muito na cabeça dos pais, porque nós somos uma geração que é a primeira geração que construiu um patrimônio. Antes dessa nossa geração, o patrimônio era muito menor para as famílias brasileiras. E as famílias brasileiras começaram a construir o seu patrimônio nas últimas décadas. Então, esse hábito de pensar na transmissão tranquila do patrimônio não é um hábito corriqueiro, não é um hábito muito comum para nós, pais. Então, com esse momento que nós estamos vivendo, esse momento em que as informações estão chegando até as famílias, até as pessoas com muito mais celeridade, com muito mais rapidez, você está tendo a oportunidade de modificar o futuro. Certamente os nossos pais não tiveram essa oportunidade. E certamente nós já passamos por momentos terríveis, além da perda dos nossos entes queridos, pai, mãe, tios, né? Toda essa geração anterior à nossa geração, essa geração, ela não se preocupou mesmo com a transmissão do seu patrimônio, mas nós agora podemos e devemos nos preocupar, sim, porque nós temos informações, nós temos condição de fazer com que esse momento seja menos drástico. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente não planeja a nossa sucessão? Quando a gente não planeja a nossa sucessão, a gente não planeja por alguns motivos, né? É uma dor que a gente não gosta de antecipar, de pensar nela, mas é necessário. Então, eu vou te fazer essas perguntas aqui, olha, que logo adiante você vai me responder e vai tomar a sua posição nesse nosso mundo de hoje. Então, esse momento que a gente um dia vai passar é terrível, sim, pela dor, mas não é só pela dor da perda, também é terrível pela burocracia. Sim, é uma burocracia gigante transmitir o patrimônio da gente para os nossos herdeiros sem planejamento. É uma burocracia que pode demorar mesmo, demora às vezes mais de uma década. É verdade. Demora às vezes mais de 2 décadas. E além dessa demora, além da burocracia, além dessa dor, desse momento terrível que a gente passa quando perde pai, quando perde mãe,
a gente ainda tem um gasto que pode dilapidar o patrimônio das famílias brasileiras em até 40% ou mais. Isso, gente, nós não precisamos permitir. Então, nós precisamos, sim, de pensar. Vamos pensar. Por que o inventário é o meio mais comum utilizado pelas famílias brasileiras? Os pais morrem e os filhos precisam se valer do inventário. Por que o inventário é o mais comum? Exatamente por falta de planejamento. Por quê? Porque o patrimônio que a gente amealhou durante uma vida inteira, ele só chega aos nossos herdeiros se passar por algum tipo de burocracia, seja o testamento, seja a doação. Nada disso é conveniente e é oportuno e é inteligente. Por quê? Porque tudo isso se feito pelos pais, os pais perdem o controle de todo o patrimônio deles. Então, esses não são as melhores opções. Essas não são as melhores opções. Então, por que o inventário é mais comum? Porque os pais não querem pensar na morte, apesar de que é a única certeza que nós temos em nossas vidas, e porque os pais também não querem e não estão acostumados a tratar de planejamento. E nós precisamos de saber que o planejamento patrimonial das famílias é um comportamento, é uma atitude que nós precisamos de adotar. O planejamento patrimonial das famílias é questão de educação também. Então, a partir do momento que nós cuidamos desse planejamento, cuidamos da nossa sucessão, nós estamos, sim, cuidando dos nossos amores, da nossa mais importante razão nessa vida, que é a sucessão dos nossos filhos, a segurança dos nossos filhos. Então, é mais comum? É, mas é mais comum por quê? Porque não existe planejamento. Então, está na hora de mudar a chave, está na hora de sair dessa mesmice, está na hora de mudar esse paradigma. Exatamente, está na hora de mudança, vamos mudar isso. E que agora você já sabe que é possível outros caminhos para fazer a sua sucessão um dia, sem que você perca nenhum dos seus poderes, você continua na gestão, você continua podendo decidir se vende, se compra, se aluga, você continua no comando total de tudo. Se você agora já sabe que isso é possível, como é que você vai reagir? Porque eu sei que você vai reagir. Porque eu sei que a gente reage sempre quando a gente vislumbra alguma coisa que vai fazer os nossos filhos e herdeiros sofrerem. A gente acende todas as nossas luzes de atenção e a gente aciona todos os nossos recursos para evitar que os nossos herdeiros e os nossos filhos que nós amamos passem pela dor do inventário. Isso não precisa acontecer e você certamente vai reagir. Claro, pelo amor a gente reage, a gente acende todas as luzes e a gente aciona todas as nossas ferramentas que estão ao nosso alcance para que a gente mude essa situação. Então, o que nós vamos precisar de fazer? Ser um resolvedor, com um R lá da outra linha, mas precisamos ser, sim, resolvedores. E resolvedor é exatamente aquele que vai mudar o futuro dos seus herdeiros, dos seus filhos.
E é certamente esse o seu maior motivo de mudança. E como é que nós podemos ser resolvedores? Adotando um sistema lícito, transparente, completamente testado pelas grandes fortunas no Brasil desde 1976 e que estará à sua disposição. Agora me responda, você tem filhos? Eu estou falando com quem tem filhos? Você tem herdeiros? Se você não tem filhos, mas você tem herdeiros? Você ama esses filhos e esses herdeiros? E você batalhou muito para amealhar esse patrimônio que você tem? Você trabalhou muito todos esses anos? Se você respondeu sim a todas as perguntas que eu fiz, é para você as informações que passaremos a seguir. É para você. Por quê? Porque se você respondeu que tem filhos, se você respondeu que tem herdeiros, se você respondeu que ama esses filhos e esses herdeiros, e se você respondeu que batalhou muito, muito, muito para ter para amealhar toda a sua fortuna, seja de 1.000, 100, 1 bilhão, seja qual for, é a sua fortuna, você tem que tomar as medidas que só eram disponíveis para as grandes fortunas e que agora chegou e está à sua disposição. E você pode usar desses mesmos recursos, dessas mesmas ferramentas provadas, adotadas e aprovadas pelas grandes fortunas no Brasil, que já adotam esse sistema que nós chamamos de sistema, por quê? Porque ele se ajusta a cada família. É um sistema que tem várias ferramentas que vão sendo pensadas por nós, profissionais, que somos dedicados ao planejamento patrimonial da família, nós pensamos as ferramentas que estão disponíveis na lei e que são adequadas à sua realidade, à sua família. O planejamento patrimonial da família é a minha missão. Por quê? Porque eu já sei, eu já passei por inúmeras situações de herança que passou por testamento, que passou por inventário e que em décadas ainda continua sem chegar aos herdeiros, que ainda continua presa, porque os herdeiros não podem se valer dessa fortuna enquanto não encerrar o processo de inventário, de testamento, seja qual for. Então, como missão, eu tenho que dizer para vocês que vocês não precisam passar por isso, que vocês podem sim adotar alguma outra ferramenta que seja mais adequada para a realidade da sua família. As ferramentas que estão disponíveis hoje para você só estão chegando a você por meio dessa nossa facilidade de comunicação, porque senão vocês continuariam sem saber que elas existem, continuariam sofrendo a dor do inventário. Para não sofrerem a dor do inventário, vocês podem tomar medidas muito, muito simples. Clicar nesse link que eu estou disponibilizando para vocês. Esse link vai levar vocês a um mundo de informações e vai levar vocês a ao conhecimento de muitas e muitas ferramentas que poderão ser adequadas à sua realidade. Seja resolvedor, acesse o link e vá até a nossa casa de conhecimento,
que está nesse link e que está à sua disposição. É nessa casa de conhecimento que você pode nos seguir, ter todas as informações atualizadas. Nós estamos num momento em que muitas coisas vão mudar no nosso Brasil. Nós estamos num momento de reforma tributária, então muitas dos tributos que incidem na transmissão do patrimônio, seja por venda, seja por doação, seja por sucessão, vão sofrer mudanças, muitas mudanças vão acontecer. Nós podemos antecipar, mas também podemos estar sempre atualizados, seja agora, seja amanhã, você estando atualizado, você certamente tomará a melhor medida, você certamente tomará a melhor decisão. E você pode contar com essa casa que nós estamos convidando você a estar sempre dentro dela. A nossa casa em que trata do planejamento patrimonial da família. É essa casa que eu quero te receber todos os dias. E que é nessa casa que nós vamos conversar sempre sobre o futuro. Sobre o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Contem sempre comigo. Visitem lá, clique nesse link, é simples. Acompanhe, siga a gente. E vamos multiplicar essas informações. Certamente você conhece alguém que precisa também conhecer tudo isso que nós estamos disponibilizando para você hoje. Vamos multiplicar essa informação. Eu conto com você. Até a próxima. Tchau.